Eu gosto muito de montar projetos de leitura, metas, desafios literários pessoais. No final das contas, o papel aceita tudo. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês 12 livros de sci-fi para os meus 12 meses, um projetinho pessoal que eu montei aí com 12 leituras obrigatórias para esse ano de 2020. Ah, mas Bruno, você vai ler outras obras de sci-fi tirando essas que você vai apresentar aí no canal? Sim, claro. Não vai deixar o horror de lado também não, né? Jamais. E já tô lendo um. Vai trazer alguns suspenses aí no meio dessas leituras? Sim, com certeza. Tô sentindo que você tá esquecendo a fantasia. Não. Eu ando num bom ritmo de leitura, pessoal, administrando bem meu tempo, dedicando boas horas de leitura por dia. Tô lendo de 4 a 5 livros por mês. Então, entre essas leituras obrigatórias, eu vou conseguir encaixar de outros gêneros, vou conseguir dar conta de cobrir o nicho do navegando. E entre essas obras que eu vou apresentar aqui no vídeo, pode ser que eu mude um mês a ordem de leitura, mas não vou tirá-las da lista de forma alguma. Vou ler cada uma delas e me comprometo a produzir algum tipo de conteúdo para vocês, seja em formato de resenha, seja em formato de leituras do mês, tags, enfim, sem delongas, bora para a leitura obrigatória de janeiro. E a minha leitura de janeiro foi o Metrópolis, da Thea von Harbou, clássico do sci-fi escrito pela autora alemã que também foi responsável pelo roteiro do filme homônimo, dirigido pelo Fritz Lang, e acabou se tornando aí uma das grandes obras de ficção científica de todos os tempos. Em Metrópolis a gente acompanha a história da megalópole Metrópolis, que se divide, ricos em cima, pobres trabalhadores e oprimidos embaixo, e essa massa massacrada de pessoas espera apenas um líder para começar uma revolução, para tentar tomar o poder da cidade. E quando esse líder aparece, nada consegue impedir a revolta dessas pessoas. E eu já li o Metrópolis antes de apresentar esse projeto para vocês, então o mês de janeiro está quase acabando. Eu terminei essa leitura aqui e eu tenho um mix de sentimentos. Eu gostei em partes, não gostei de outras. Ele é escrito de uma forma muito alegórica, com várias passagens muito confusas. Ele é bem difícil de entender em certos pontos, é bem difícil de se conectar com tudo o que está acontecendo. E embora o pano de fundo, o enredo, seja muito bem ambientado, muito bem desenvolvido e imersivo, você acaba sofrendo com alguns personagens bem rasos. Pelo menos esse foi o meu caso. É uma leitura super importante para ficção científica, porque tanto o livro quanto o filme inspiraram nomes colossais do gênero, deu muita ideia, muita voz aqui para escritores que se tornaram famosos e são famosos até os dias de hoje. Eu tenho muita coisa para falar desse livro, então talvez uma resenha cairia bem, ou até um pouco mais de tempo nas leituras do mês, mas é aquilo, eu tenho o filme bem fresco na minha cabeça, também é um filme um pouco confuso de se entender em várias partes, mas a linguagem é muito mais fácil, acabou me caindo muito melhor do que a obra literária. Definitivamente um livro que tem um potencial muito maior de agradar quem é muito fã de ficção científica, quem é fã desse tipo de linguagem alegórica, metafórica, e quem tem um pouquinho de paciência também. Pulo para o mês de fevereiro e a leitura obrigatória é o Recursão, do Blake Crouch. Elogiado pela crítica, pelos leitores, pelo Booktube no geral, o Recursão já teve seus direitos comprados para uma adaptação cinematográfica por parte da Netflix. E o Blake Crouch é um autor que a gente tem que ficar de olho, é um nome que tem crescido bem forte aí no sci-fi contemporâneo. Ele trouxe para nós aqui no Brasil o elogiado Matéria Escura. E aqui a gente tem um enredo de ficção científica misturado com thriller. Os leitores disseram que ele é bem angustiante mesmo. Tem uma doença chamada de falsa memória que implanta na cabeça de pessoas memórias de coisas que elas não viveram. De um lado, um policial enlutado, de outro, uma neurocientista que tenta encontrar uma cura para o Alzheimer. Mal sabem essas pessoas que seus destinos estão entrelaçados e que o destino da humanidade também depende deles. Virou um sucesso instantâneo, filme e série para serem produzidos por aí, então muita coisa sobre esse livro vai vir à tona daqui uns meses para frente. E o Blake Crouch é um autor que mexe bem com realidades alternativas, ele fez isso em Matéria Escura, ele volta a repetir a dose aqui, então é um terreno conhecido do autor e é um dos títulos que eu vou mostrar nesse vídeo que eu mais estou ansioso para encarar. Chegamos no mês de março, mês que eu pretendo ler a rainha do sci-fi, Ursula Le Guin, com A Mão Esquerda da Escuridão. Famosa por seus textos e ficções que abordam questões éticas, étnicas, psicológicas, filosóficas, sexuais,
A Ursula Le Guin é um nome muito forte da ficção científica. Aqui a gente acompanha a história de um humano que é enviado para um planeta a fim de tentar convencer esse planeta a se juntar a uma ordem, uma união intergaláctica. E esse planeta faria uma grande diferença nessa comunidade galáctica. Só que quando esse cara chega lá, ele vê que esse planeta ele é completamente diferente de tudo que ele já viu, como eles tratam questões de gêneros, muito mais focado em questões de igualdade, do jeito de levar a vida mesmo. Então ele leva um choque, ele não sabe muito bem como lidar com tudo isso, e ele acaba pondo em risco toda a missão, e inclusive a sua vida. Eu tenho muita vergonha de admitir que eu nunca li Ursula Le Guin, então essa vai ser a minha primeira experiência, ela sendo um dos nomes mais importantes desse gênero, e eu gostando tanto dele, eu tenho um pouco de vergonha, mas agora vai, tá aqui nas minhas mãos, já me comprometi. A Mão Esquerda da Escuridão é tida como sua obra mais importante, venceu os prêmios Hugo e Nebula, e estou me coçando para começar logo. Mês de abril é mês de conferir 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Também considerada a obra máxima do autor, escrito em coautoria com Stanley Kubrick, que produziu, junto com o autor também, o roteiro do filme, que é um dos mais aclamados de toda a ficção científica. A gente tem aqui a história de um monolito que é encontrado enterrado na Lua, e alguns cientistas e pesquisadores decidem montar uma viagem tripulada a fim de descobrir qual é o mistério por trás disso. E no meio dessa tripulação a gente também tem o HAL 9000, que é um computador autoconsciente. A adaptação é respeitadíssima, é uma das minhas favoritas de todos os tempos na categoria de ficção científica, e eu gosto muito dele pelo tom que ele dá e pela reflexão que ele traz. Cada pessoa que assiste 2001 tem uma experiência completamente diferente. Você pode entrar em grupos de debate e levar a discussão embora, porque cada um tem uma percepção sobre o final, o que é, então gosto muito dessa veia dele e tô louco para descobrir o que há por trás da experiência literária também. Chegamos no mês de maio, um mês que eu vou descobrir um pouco mais sobre a pedra fundamental da distopia, com Nós, do Russo Zamyatin. E o Nós, ele é a distopia que influenciou distopias. Então é um livro super importante, porque ele influenciou nomes que são gigantes, pessoal. A exemplo de Laranja Mecânica, 1984, Fahrenheit 451. A gente conhece um pouco aqui sobre o Estado Único, um governo totalitário, como toda boa e velha distopia, onde as pessoas não são pessoas, não têm livre-arbítrio, não têm individualidade, não têm imaginação, não têm horário. As pessoas são números. E aqui a gente conhece o D503, que ele vive muito bem, ele vive à risca aí, está acostumado com esse governo totalitário, mas ele acaba conhecendo uma pessoa, uma garota, que acaba contaminando esse nosso protagonista com a imaginação. Como todo mundo sabe, governos autoritários, totalitários, imaginação, criatividade. Nessa edição bonitona da editora Aleph tem também um texto, uma resenha escrita pelo próprio George Orwell, ressaltando a importância dessa obra na distopia, no cenário de ficção científica, uma importância que perdura até os dias de hoje. Chegamos no meio do ano, mês de junho, eu pretendo fechar a duologia Semente da Terra, lendo A Parábola dos Talentos da dama do sci-fi Octavia Butler. Uma mistura de distopia com religião. Em A Parábola do Semeador, livro 1, a gente já conhece a história da Lauren, e a Lauren vive num mundo que foi assolado por uma crise econômica, política e ambiental. O mundo acabou indo para as avessas. Nesse cenário caótico, estupros, roubos, latrocínios são bem comuns. Os bombeiros cobram para apagar incêndios, a polícia cobra para investigar crimes, e você acaba chamando a polícia também se você tiver algum trocado extra no bolso, ele vai te roubar. As sociedades tentam viver em cidades fechadas, muradas e vigiadas pela própria população, armada com o que tem e com o que pode. E a gente acompanha lá na Parábola do Semeador a Lauren tentando migrar, sobreviver, entender um pouco mais como ela faz para viver nesse mundo mesmo. Sci-fi de muita qualidade, traz bastante aquele tom reflexivo, uma crise econômica, política, ambiental, ela pode acontecer, então é o mais perto que a gente tem de uma possibilidade real, então ele acaba sendo mais angustiante por causa disso. A Parábola dos Talentos está aqui para fechar, já era uma meta fechar essa saga, essa duologia esse ano, e junho está aí para isso. Em julho teremos uma releitura, e a releitura de um dos meus livros mais queridos da vida. Eu pretendo encarar novamente o 1984 do George Orwell. Duas coisas me despertaram a vontade de reler. A primeira delas é que eu li esse livro bem menino mesmo, então eu com certeza vou ter uma visão completamente diferente dele. E a segunda delas é essa edição primorosa, essa edição de luxo especial da Companhia das Letras. Ele tem essa capa de tecido aqui,
Tem diversos extras aqui dentro também, e a gente tem, como toda boa distopia, um governo totalitário, onde é crime o livre-arbítrio, imaginação, criatividade, individualidade, coisas assim. Então acaba sendo o molde geral da distopia mesmo, mas ele é muito especial. A gente acompanha a história do Winston, e o Winston ele trabalha para o governo, mas ele não gosta de lá e ele tem essa vontade, essa rebeldia, a vontade de ser livre. 1984 é um sci-fi dos mais importantes, é uma das pontas da tríade distópica, ele tem aquele tom de sátira, ele tem aquele tom de profecia. Eu não vejo a hora de reler e de encontrar aquele sentimento de quando eu li a primeira vez nessas páginas, mas com um olhar completamente diferente. Se você ainda não leu 1984, fica aí a deixa também, é um baita de um livraço. Agosto é um mês tão longo que daria para pôr 2 títulos, mas vou pôr um só, e estou falando de O Planeta dos Macacos, do francês Pierre Boulle. O Planeta dos Macacos é um sci-fi sátira que também tem aquela pegada reflexiva, e aqui alguns desbravadores do espaço acabam encontrando um planeta onde a espécie dominante são os macacos, e os seres humanos não passam de bestas. Entre as reflexões, os ensinamentos que ele traz é o que define um homem e o que nos diferencia dos animais. Uma franquia milionária e fortíssima no cinema, dona de algumas adaptações atemporais, como a de 1968, que é particularmente a minha favorita, mais impactante, chocante e importante demais para o cenário de ficção científica. Chegou finalmente a hora de conhecer mais sobre o que deu origem a tudo isso. O mês de setembro chega chutando portas, é o mês que eu pretendo descobrir mais sobre Ubik, do Philip K. Dick. O Ubik é considerado um dos 100 maiores romances de todos os tempos, de toda a nossa história, pela revista Times. A gente acompanha na história aqui uma humanidade que evoluiu, então a gente já tem alguns poderes especiais e psíquicos. O dom da telepatia é um dom comum, então as pessoas não têm mais privacidades. Algumas empresas até vendem esse serviço com alguns bloqueadores mentais. E nessa trama doida aqui, alguns desses bloqueadores, essas pessoas dessa empresa começam a sumir. E aqui a gente também tem os mortos que têm as suas consciências preservadas a fim de termos alguns contatos rápidos com essas pessoas que já morreram. Então é aquilo lá, né, galera? É Philip K. Dick, ele é um dos maiores mestres em mexer, em explorar realidades alternativas. Um cara que ficou doido, com um pensamento muito para frente do seu tempo. Ele tinha muito medo do avanço tecnológico, das consequências, das gravidades mesmo. Então em Ubik ele explora tudo isso. É um dos seus romances mais conceituados. Como disse pela revista Times, foi eleito um dos 100 mais importantes de toda a nossa história. Então assim, reservei para o mês de setembro. É claro que eu vou ler K. Dick durante o meu ano, mas o Bic tem o seu mês. E setembro é a vez dele. Outubro a gente volta para ela. Falei que nunca li nada, já coloquei 2 livros e vai que eu leia mais algum aí durante o ano, né? Volto com Ursula Le Guin e volto dessa vez com Os Despossuídos. Volta com aquela pincelada crítica, principalmente na política, era uma das especialidades da Ursula em seus textos. Em Os Despossuídos a gente tem a briga entre 2 planetas com 2 regimes completamente diferentes, emulando aí o capitalismo e o comunismo, e era uma crítica bem direta para a União Soviética e Estados Unidos. E esses 2 planetas gigantes brigam a fim de controlar um terceiro, mais aí voltado para o subdesenvolvido, coisa que a gente vê no nosso dia de hoje, né, galera? Mas esse planeta subdesenvolvido, ele é de uma importância vital para um desses 2 gigantes. Então a Ursula Le Guin, ela dá toda essa pincelada, essa crítica e mostra pra gente todos os conflitos que estão por trás desse embate. Vem com alusões claríssimas, como eu já disse, e explora muito bem a parte existencial e a parte de poder. Os Despossuídos levou a tríade dos prêmios mais importantes da ficção científica, como o prêmio Hugo, o Locus e o Nebula. Não preciso falar mais nada. Só me basta ler. Tem gente que está assistindo esse vídeo aqui tentando adivinhar em qual mês esse livro ia aparecer. Se ele ia aparecer. Ele vai. Chegou a hora, chegou o momento. Vou encarar a fundação do Isaac Asimov. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, esse calhamaço lindíssimo da editora Aleph, recheado de extras, recheado de ilustrações, ele reúne os 3 primeiros volumes, Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. É considerado por muitos como a maior obra de ficção científica de todos os tempos, e ela levou o prêmio Hugo especial, que só foi distribuído uma vez, e reconhecia a maior obra de fantasia de todos os tempos, acabou batendo de frente com O Senhor dos Anéis. A Fundação, ele tem
o seu valor para ficção científica e vai durar para todo sempre, com certeza. A gente acompanha a história do Hari Seldon. O Hari, ele é um pesquisador, um matemático, ele faz algumas previsões, ele usa modelos preditivos com base na matemática. Numa dessas previsões ele viu o fim da humanidade, então ele acaba tendo que se juntar à comunidade, acaba bolando um plano para salvar todo o conhecimento que a gente acumulou por milênios. São 3 em 1 aqui, galera, então eu tô roubando um pouco no jogo. Falei de 12 obras para ler em 2020 e vou acabar lendo 14, mas eu que lute. Eu tenho uma expectativa muito grande para a Fundação, ela tem tudo para se tornar a ficção científica definitiva da minha vida. Tomara que essa expectativa não esteja muito alta, eu não vejo a hora de encarar. Chegamos ao fim, mês de dezembro, eu pretendo dar continuidade ao Dunaverso, lendo o livro 3, Filhos de Duna, do Frank Herbert. Esse livro aqui fecha o arco do Paul Atreides, o Muad'Dib, um arco que se iniciou aí no livro 1. Ele se passa 9 anos após os acontecimentos do livro 2, Messias de Duna, e uns bons anos também desde o livro 1. E a gente tem aqui o que o Frank Herbert sabe fazer de melhor, as intrigas políticas, disputa de poderes, trama intrincada, um bom suspense, bons diálogos, personagens envolvidos aí numa briga constante, uma luta da galáxia pelo famoso melange, a especiaria que deixa tudo em movimento e todo mundo brigando. Muita gente diz que depois do Duna 1 vai dando uma caída aí na saga no Dunaverso, mas também tem um movimento contrário, tem muita gente que elogia toda a sequência criada pelo Herbert. Sou suspeito para falar de Duna, não vou falar de novo, quase todo vídeo eu elogio essa obra e a sua importância. Filhos de Duna também é um calhamacinho aí, tem mais de 520 páginas. Eu tô doido para voltar para Duna, tô doido para voltar para Arrakis mais uma vez, e tá aí o meu compromisso. Já tinha firmado esse compromisso de dar sequência na saga Duna em 2020, missão dada, vai ser missão cumprida. Bom, galera, tá aí 12 livros de sci-fi para os meus 12 meses de 2020. Diz aí nos comentários quais são as suas metas literárias para 2020, se você tem alguma, se você tem algumas leituras que separou aí como obrigatórias. Deixe-me saber um pouco mais do gosto literário de vocês. Antes desse vídeo acabar, eu quero deixar um beijo bem grandão, um abraço super mega apertado de urso para os apoiadores do Catarse, do projeto aí de apoio coletivo por assinatura do canal Navegando. Essa galera tem me ajudado muito, pessoal, e então tô dando sequência aí, mantendo a qualidade nos vídeos, gravando com uma certa regularidade. O marcador número 4 para os fãs de suspense já está no forno. Os apoiadores vão receber aí a partir do dia 7 de fevereiro. Já sorteei mais de 20 prêmios entre livros, camisetas e outras cocitas. Mas se tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse projeto, na descrição desse vídeo tem um linkzinho direto para ele. Se você quer me ajudar de uma outra forma bem mais fácil, curte esse vídeo aqui, ajuda a espalhar a palavra do Navegando para outros portos, recomende para os seus amigos também. Cabe muita gente nesse barco, galera. Se você caiu aqui de paraquedas e esse é o seu primeiro vídeo, se inscreva, senta o dedo no sininho, não perca o que vem por aí. Eu vou ficando por aqui. Deixo beijo grande, abraço apertado de urso carinhoso de sempre. Até a semana que vem. Fui!